A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para fazer uma meditação. A leitura é extensa, então, para não ficar muito extensa, eu vou ler alguns versículos para que a gente possa entender, né? Eu creio que todos já conhecem a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Então, a história começa assim: Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só. Aí aqui no versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, o rei fosse lançado na cova? Ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aí aqui no 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha só. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E chegando-se à cova, chamou no 19, continuando. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí aqui embaixo diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do reino dos homens tremam e
temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. A história é um pouco longa, né? Então eu li alguns versículos principais. Vocês, quando assistirem o vídeo, peguem suas Bíblias e leem o capítulo todo, meditem, que eu creio que Deus vai falar ainda mais com vocês. E a história vem nos relatar, né, que eles procuravam acusar Daniel. Então, quando fala que procuravam coisas, né, acerca da lei, na lei do Deus de Daniel, quando Deus nos chama para fazer algo, o Senhor tem um pensamento grande ao nosso respeito. A palavra dele já fala: bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar-vos, né, o fim que esperais. Então, o Senhor quer nos confiar algo grande. É o que eu entendo na palavra, como o rei ali, né, queria confiar, porque Daniel já fazia tudo certo, e ele orava, era sempre ali irrepreensível, tinha um espírito excelente e um espírito sempre pronto, certo, né? Então, assim, a gente precisa ser irrepreensível nas nossas atitudes, na nossa oração, ter intimidade com Deus, porque o que nos protege da cova dos leões, da prova, das pessoas, dos inimigos, né? Não das pessoas, corrigindo, dos inimigos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principais e potestades, diz a palavra. Então, para que Deus nos livre e que as pessoas vejam Deus em nossas vidas, como viram Deus na vida de Daniel, nós precisamos ser irrepreensíveis. Não podemos errar em nada. Precisamos ser exemplares, luz e sal. É isso. Sempre que as pessoas precisam de nós, né, cumprir as nossas tarefas com excelência, estamos sempre prontos para servir, para fazer as coisas com boa vontade, estar sempre alegre, sempre orando, porque é isso que a intimidade com Deus traz para a nossa vida: confiança, certeza, alegria, paz, independente daquilo que estamos passando, porque nós sabemos que Deus é conosco e que Ele nos livra de todo mal. A palavra no Salmo 91 diz, né? 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Então, o Senhor nos livra de todo mal. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, nós precisamos ser ali como eles não encontraram nada, porque o que aconteceu foi isso. Eles procuraram naquilo que Daniel fazia, servindo ao rei, no trabalho dele, algo para incriminar, para desmerecer Daniel. Eles tentaram de toda maneira achar um erro, para acusar ele, para tirar ele do reinado, para que ele não fosse levantado de cargo. Meu Deus! E o inimigo faz isso com a gente. Ele usa pessoas para achar defeito naquilo que a gente faz. Então, ele quer pôr medo, ele quer pôr insegurança, ele quer pôr dúvida, ele quer pôr fraqueza, desânimo, cansaço, para nos acusar, para nos fazer parar, para nos tirar de cena. É o que eles tentaram fazer com Daniel, porque ele era irrepreensível. Então, o inimigo tenta de todo jeito, mas Deus está sempre no controle. Então, nós precisamos estar andando corretamente, né? Naquilo que a gente faz, porque quando a gente faz as coisas aqui na terra, para os homens, para as pessoas, a gente faz para Deus. A gente sabe o Deus que serve. Então, eles tentaram achar algo na lei de Deus para incriminar. Então, criaram essa lei que não podia pedir ajuda para impedir Daniel de orar. Mas Daniel não se curvou diante dessa lei.
Ele continuou orando as 3 vezes ao dia, como ele sempre orou. Então, o inimigo fica mais enfurecido ainda quando a gente continua, né? Mesmo às vezes a gente arrastando, mas a gente continua e o inimigo se enfurece. Só que quando a gente está fazendo corretamente, Deus nos livra, como livrou Daniel da cova dos leões. E é aí que as pessoas veem Deus na nossa vida e se rendem ao nosso Deus. Porque é isso que Deus faz. Deus nos chama para levar vida aonde há morte. Porque quantas pessoas ao nosso redor precisam de salvação, precisam de ser chamados pelo nome como Lázaro foi chamado. Quantas pessoas precisam ser curados de enfermidade, como aquela mulher encurvada foi, né? Já a palavra nos relata que há 18 anos Satanás prendia ela com uma enfermidade e o Senhor Jesus foi e curou ela. Mas nós precisamos estar na intimidade com o Senhor. E quando a gente está nessa intimidade, então o Senhor nos livra da cova dos leões. E como também lá nessa Sadraque, Mesaque, Abednego estava na fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. O fogo, a palavra relata que eles foram lançados lá dentro, mas acharam o 4º homem lá, que é Jesus. Então, aonde nós estamos? Se nós estamos servindo a Deus e sendo irrepreensíveis, corretos, disciplinados e sendo íntimos de Deus, a gente não precisa temer. A gente pode estar na fornalha, pode estar na cova dos leões, a gente pode estar com enfermidade, conforme aquela mulher encurvada, pode ter um fluxo de sangue como uma mulher do fluxo de sangue, pode estar morto como Lázaro estava, que Jesus entra em ação. Jesus entra, ele tem o controle de tudo, né? Então que fique essa palavra hoje para os nossos corações, né? Porque a chave da nossa vitória é a oração. Amém? Sem oração não tem vitória. Precisamos orar, orar sem cessar. Amém?